Vou citar um discurso aqui bem interessante. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer o seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que a gente não tem o compromisso de inovar? Por que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países assim numa situação um pouco mais tranquila? Porque hoje um país precisa correr atrás do dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. Mas por que um banco, sabe, não pode ter aí uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China? Brasil e outros países é difícil, né? Porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. Pois é, esse foi o discurso do Lula. Eu até esperei um pouquinho mais para falar sobre isso, porque é sempre interessante a gente poder avaliar o que acontece, não no dia da notícia, no calor do momento, quando toda a mídia está falando sobre isso, mas avaliar o que acontece depois e o que isso realmente significa. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então, esse vai ser o primeiro capítulo da série do fim do dólar, porque realmente nós temos uma máquina a pleno vapor para poder botar na sua cabeça que o dólar realmente acabou, que o dólar já era, agora nós teremos um mundo multipolar e até se percebe um sincronismo até um pouco estranho, que eu quero falar em capítulos daqui para frente. Mas hoje eu quero focar um pouquinho mais nesse discurso que eu achei bastante interessante, né, de o Lula tomando uma posição muito próxima à China como maior parceiro comercial, fazendo alianças, se juntando cada vez mais aos BRICS, e eu até recebi essas perguntas no direct para poder comentar sobre isso, porque abril foi realmente um mês da palavra desdolarização, né? E o Lula acabou sendo um dos pivôs, aí o Brasil está no centro desse processo, né, pela relação com a China, pelos BRICS, etc. Então eu quero só trazer um pouquinho justamente a visão. Primeira coisa, não estou aqui para dizer para você que não exista no mundo no mínimo uma intenção ou um projeto de desdolarização. Isso de fato está acontecendo, né? Nós temos aí uma mudança de geopolítica muito grande que vem há décadas acontecendo, só que é aquele negócio, demora décadas, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E isso pode muito bem confundir toda uma retórica em torno dessa morte do dólar. Então, assim, o que eu queria mostrar é que não é bem assim do jeito que se está falando na mídia, obviamente, né? É um dos pilares do meu podcast justamente desconstruir isso. Então, qualquer retórica em torno dessa morte do dólar, ela é bastante exagerada. Então, assim, o mundo está tentando, pelo menos tentando desdolarizar, mas o progresso é lento. E, novamente, as pessoas acreditam em manchetes sem considerar a realidade. E é aí que vem o problema. Você está no calor da emoção e na hora você acha que, meu Deus do céu, você está todo mundo falando que é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo e torna isso uma verdade absoluta. Mas, novamente, vamos tentar entender agora um pouco da macroeconomia. Quais que são, de fato, as consequências em relação a isso? Como é que isso afeta o nosso euro-dólar? Como é que isso afeta todo o mercado global? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender vários movimentos que vão acontecendo, que é interessante você poder ver em relação à força, queda do dólar. Uma coisa que eu posso garantir é que a força real no mercado em liquidez de subir ou cair o dólar baseado num tipo de notícia como essa, do Lula fazendo um discurso, etc., ele é muito reduzido. Então eu quero falar sobre quais são os fatores que realmente estão fazendo com que exista aí uma dinâmica de mudança de pilar em relação ao dólar, ou tentar empurrar ele para ele ter menos importância, né? E não necessariamente o que a gente acha que vai acontecer é o que vai acontecer. E é isso que a gente vê muito na macroeconomia. Então vamos lá, vamos tentar dissecar isso um pouco melhor.
Então, a gente veio, obviamente, de uma série de aumentos de taxa de juros do Fed, né? Que a gente sabe que isso afeta, na verdade, o de curtíssimo prazo, o overnight, o RRP, todos aqueles que estão na ponta de esquerda da curva do curtíssimo prazo, né? A gente sabe também que a curva de bonds não tá respondendo dessa forma, etc., mas vem-se de uma política de destruição de demanda, de subida de juros. E aí muitas entidades internacionais participam, obviamente, nesse mercado, porque os Estados Unidos são o pilar, querendo ou não, de toda a dívida mundial, porque os T-bills são emitidos pelos Estados Unidos, e eles são usados como colateral em Ripple. E esses instrumentos todos são denominados em dólares. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Lembra? Eu sempre falo isso no meu podcast. O dólar não é só mais uma moeda como o euro, como o yuan, etc., para ser substituído dessa forma. O dólar, ele é uma língua, ele é um padrão, ele é uma linguagem universal. Ele é muito mais do que uma moeda. Então você tem toda uma espinha dorsal da economia mundial, que é até a base de cálculo ou a base de precificação de qualquer coisa no planeta Terra. As pessoas pensam em dólares. Então é a mesma coisa que você tentar mudar a linguagem de uma hora para outra e fazer todo mundo falar Esperanto ou falar chinês a partir de agora, simplesmente porque agora a bola da vez é a China. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, os Estados Unidos, tendo esse aumento da taxa de juros, ele acabou se tornando, pelo motivo correto ou não, se tornando mais atraentes para investidores externos que viram, opa, eu tenho uma certa segurança, eu posso trabalhar ali diretamente com o Fed, fazendo operações com bancos americanos, e eu posso participar dessa mamata. Afinal de contas, os caras estão pagando 5%, né? Em juros de curtíssimo, em títulos de curtíssimo prazo, eu vou aproveitar essa ponta da curva dos Estados Unidos. É uma grana praticamente de graça com uma segurança da maior economia do mundo. Então, eu estou bem tranquilo. E isso acaba tornando o dólar mais atraente, porque você não consegue participar dessa mamata em yuan, você não consegue participar dessa mamata em euros e muito menos em reais. Então, isso fez com que esse dólar tivesse uma demanda maior e, obviamente, que isso veio fortalecendo o dólar, só que, por outro lado, quando você tem um represamento de dólares nesse mercado, porque são bancos que não querem ter muito risco, querem trabalhar com tranquilidade, eles param de emprestar para empresas, eles param de circular até na economia mundial. Esses dólares poderiam estar indo para o Japão, poderiam estar indo para a China, poderiam estar indo para a Austrália, mas não estão. E obviamente que todos dependem do dólar para poder fazer parte do hub, né, do eurodólar, que é justamente essa moeda mundial que faz o comércio exterior rodar. Isso acaba tirando o óleo do motor, isso acaba fazendo desacelerar a economia global de uma forma não desejada. Agora tem uma outra coisa, tem uma outra dinâmica aí que é muito interessante, porque a dívida americana, né, principalmente para você poder aproveitar esse tipo de juros, você tem que ter acesso a comprar títulos. E nesse exato momento, aí já é uma coisa que não tem nada a ver com o eurodólar, mas tem a ver com os Estados Unidos em si, é que existe toda aquela discussão que sempre acontece, eu já fiz um capítulo falando sobre isso, que é o mito do teto da dívida pública americana, né? Então sempre chega um momento que você vai bater um limite X estipulado ali pelo Congresso, e aí você vai ficar fazendo todo um debate político, dizendo que o governo vai fazer um shutdown, vai parar de funcionar se a gente não aumentar o teto da dívida, etc. Mas eu já falei em capítulos anteriores como isso é a forma como ele funciona. Por definição, você tem que exponencialmente subir a dívida, senão todo esse sistema entra em colapso, até porque Ripple precisa de mais títulos e não existem títulos suficientes, mesmo a dívida crescendo de forma exponencial, o que é um completo contrassenso, mas eu já expliquei em outros capítulos, você pode ver anteriormente. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa discussão do teto da dívida, ela fez com que você visse uma limitação na emissão dos títulos da dívida pública, ou seja, o teto da dívida impediu o Tesouro de vender mais títulos, ou seja, eles ficaram mais escassos, ou seja, o retorno deles caiu porque o preço deles subiu. Lembrando, né, o retorno deles cai ou sobe baseado, ele é inversamente proporcional ao preço,
né, que você sempre tem um valor de face a pagar, e aí quanto mais barato for o título, maior é o juro que você ganha em cima dele, da diferença, né, entre o valor de face que você vai pegar e o valor que você comprou naquele momento. Mas todo mundo estava sedento por títulos. E aí você tem Estados Unidos não emitindo muitos títulos, porque não podem, a não ser que exista ali a subida do teto, que fatalmente sempre acaba acontecendo e vai ter que acontecer. Ninguém quer deixar os Estados Unidos fazer um shutdown. E aí você faz com que, nesse momento de briga política, você tenha ali um pouco de turbulência, né? Porque você não sabe quanto tempo vai demorar para emitir mais títulos, aí aqueles títulos ficam mais caros, afeta o mercado de Ripple, e aí o governo, ao mesmo tempo, não consegue captar mais recursos da iniciativa privada para poder financiar os seus projetos, e eles também não injetam esse dinheiro na economia para gastos públicos, e aí dá aquela travada, né, na própria economia americana, e travando um pouco a economia americana, você também influencia os outros países. Então, olha que loucura, a quantidade de contracorrentes que você vê ao mesmo tempo acontecendo. Mas não somente você teve uma subida de juros que veio sendo feita, né? Mas você obviamente tem aquela aposta no futuro, de que a expectativa de aumentos ou aquela discussão, né, que a gente sempre veio falando aqui no podcast, se o Fed vai continuar aumentando, se ele não vai, né, que ele estava bem mais hawkish no início, querendo subir para controlar a inflação, que a gente sabe que não é bem o problema, porque não existe inflação monetária acontecendo, etc. E toda aquela confusão, mas agora você vê um Fed muito mais dovish, né? Falando, não, agora eu ainda vou aumentar, mas eu vou aumentar bem menos, e chega um momento que eu quero parar, e o Smart Money já está apostando que no segundo semestre, como eu já disse até no capítulo anterior, ele vai começar a fazer uma redução desses juros, né? Porque, obviamente, já destruiu bastante a demanda, e aí o mercado já está apostando que eles estão fazendo tudo errado e vão ver que fizeram besteira tarde demais. E então toda essa expectativa de aumentos ou não, eles afetam as moedas, porque o ritmo desses aumentos aí nas taxas de juros diminuindo, né, e ao mesmo tempo o tesouro, principalmente na época ali pós-pandemia, etc., com estímulos, empréstimos, etc., enviando dinheiro para o mercado, acaba, querendo ou não, aumentando um pouco a liquidez global, né, empurrando o dólar um pouco mais para baixo. Então, você tem coisas que acontecem dentro dos Estados Unidos que assim, são um pouco fora do comum, como isso do tesouro durante a pandemia, e que dão um pouco de contrabalanço em relação ao outro movimento que acontece no euro-dólar, que são bancos desconfiados dos bancos e ninguém quer emprestar para ninguém. Então, tem um pouco mais de abundância de um lado, seca do outro, mas os dólares começam a fluir entre os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e aí vai meio que compensando aquilo. Então tem momentos em que, apesar de você ver que no macro a gente vê uma tendência de subida do dólar, já faz bastante tempo que ele deu aquela subida, mas já deu uma realiviada muito maior. Você vê um aumento da liquidez global, ele vai empurrando o dólar para baixo, e aí muitas pessoas, inclusive, usam do argumento, ou pegam justamente essa retórica aí feita pelo Lula para dizer que, tá vendo agora que o Lula falou que o dólar acabou, tá vendo que o dólar tá caindo em relação às outras moedas, é questão de tempo para o dólar ir a zero. E aí você faz conexões de pontos que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, e esse é o grande perigo de você fazer uma análise, principalmente para você tomar decisões em relação ao investimento. Então, novamente, eu não estou dizendo que o dólar vai a zero, ou que ele não vai a zero, ou que você está... Você tem que ir para dólares porque está todo mundo errado e o dólar é o futuro. Não necessariamente. A única coisa que eu estou dizendo é muito cuidado ao apostar todas as suas fichas contra o dólar. Inclusive, essa é uma posição que eu concordo muito com o Brent Johnson, que é justamente isso aqui que eu estou te falando, é basicamente o Dollar Milkshake Theory. E é sobre isso que eu quero até falar um pouquinho mais nesse capítulo, para você entender um pouco mais dessa dinâmica, porque mesmo você tendo um aumento de liquidez, ou gastos governamentais, ou um enxugamento temporário, várias coisas que vão acontecendo, um movimento de desdolarização, essas várias contracorrentes, mas que agora o mais forte que a gente está vendo é essa questão de desdolarização, né? Então, assim, analisando essa desdolarização,
ela em si, por si só, não significa também que o fato de você abandonar o dólar numa transação específica, sei lá, entre Brasil e China, começando a fazer diretamente em yuan, ou a Arábia Saudita fazendo com a China também em yuan, ou outras moedas, ou até o Brasil, né, com a própria Argentina. Lembra do peso real que todo mundo falou que ia acontecer? Está bastante interessante, né? Como é que está andando o projeto. Eu até quero fazer um capítulo sobre a Argentina, logo depois a gente tem muito tema para poder conversar. Mas se você percebe que tudo isso é uma bagunça, mas a grande verdade é que você vê que uma desdolarização, o que ela realmente poderia causar é uma crise de crédito. E essa crise de crédito, porque a partir do momento que você tem uma quantidade de dívidas existentes exponenciais que estão denominadas em dólares, não é só porque você quer parar de usar o dólar que elas vão deixar de existir, elas têm que ser pagas, isso acaba, ironicamente, fazendo o dólar subir. Mesmo que você tenha uma economia mundial multipolar e várias coisas, o que eu até acredito que possa vir a ser o caso, mas nada disso está acontecendo na velocidade que todo mundo está achando. Mas existe um cenário que às vezes não se pensa muito, que é essa multipolaridade no futuro, mas o dólar continuando a ser uma moeda super importante, ou a principal delas, mesmo ela não tendo toda aquela força. Mas uma coisa é certa, ela acaba em vários cenários se fortalecendo, mesmo ela sendo, entre aspas, abandonada. O que eu queria que você considerasse no seu ramo de possibilidades é que a desdolarização não é em si só, por si só, um catalisador negativo para o preço do dólar. Porque o resto do mundo, eles devem tanto em dólares americanos quanto os próprios Estados Unidos. Só que o grande problema é que os Estados Unidos, diferente de todo o resto do mundo, eles podem, digamos, entre aspas, né, que não é bem o que o Fed faria, né? Ele tenta fazer isso de forma indireta, de subir o seu balanço, que é o que ele chama de imprimir dólares para pagar as suas dívidas. Que, na verdade, a gente sabe que os bancos fazem muito mais isso, mas os países fora dos Estados Unidos, eles não têm essa capacidade. Então, eles ficam correndo atrás de dívidas em dólares e eles são obrigados a fazer políticas monetárias dos seus próprios bancos centrais para poder voltar a ter acesso a dólares. E quanto mais o risco acontece, menos os bancos internacionais do eurodólar querem emprestar, o que são os hubs, né, os primary dealers, não querem emprestar para um banco turco, ou muito menos para um banco argentino agora, né? Então, eles acabam influenciando o câmbio desses países. E o que acontece com o dólar? Ele não está caindo, ele só está subindo, principalmente em relação aos países que têm maior risco. Então você percebe que não é o que está acontecendo, não é o que os números falam que está acontecendo. Então a grande verdade é que uma desdolarização, ela acaba não sendo uma coisa de trazer conveniência, porque o livre mercado bancário já escolheu há décadas atrás a ferramenta mais líquida, a ferramenta encontrada em todos os bancos, a ferramenta que todo mundo já entrou de acordo, que é a melhor de todas, e não porque o tio Sam entrou e fez a guerra e tal. Ele fez isso. Eu não estou negando que isso tenha acontecido. A frota marinha, aeronáutica, o exército americano é disparado o maior do mundo, certo? E ele, inclusive, permitiu que a gente pudesse comprar coisas da China e entregasse no Brasil sem ter nenhum tipo de pirata interceptando, porque você tem bases navais dos Estados Unidos no mundo inteiro. As pessoas até não pensam nesse tipo de coisa, né? Você não ter absolutamente... Você nem pensar, você comprou uma coisa lá no Shopee, não sei, ou Alibaba, né, que todo mundo usa no Brasil, sei lá AliExpress, etc., e entrega na sua casa no Brasil e você nem pensa em todo o caminho que ele fez. Ou você compra um iPhone e manda entregar no Sri Lanka, e isso consegue ser feito normalmente. Isso é graças a concordando ou não, existe uma certa unificação para que não existam conflitos que possam fazer com que toda a cadeia produtiva entre em colapso, e você tem um monte de país desconfiado do outro, e se passar pela minha fronteira, você tem o risco de ter a sua mercadoria roubada. Querendo ou não,
o exército americano acabou sendo responsável por isso. Só que ele está cada vez menos sendo responsável por essa parte. Inclusive, isso acaba criando um processo de desglobalização. Então, talvez os dois sejam bastante relacionados, que a economia está mudando cada vez mais, mas a forma que se vê a liquidez do mundo também vai mudando cada vez mais. Mas em questão de dinheiro, na questão de moeda, na questão de unidade de valor, você não percebe nenhum tipo de movimento muito brusco em relação à preferência do dólar, principalmente o euro-dólar. E quem manda realmente são os bancos. Então, não é uma coisa muito menos voltada para países e discursos do que algo realmente que os bancos colocam o seu dinheiro onde sua boca está, né? Que a gente fala aqui, né? You put your money where your mouth is, né? Então você tem exatamente essa dualidade, que aí faz com que uma entrevista que seja vista pela população como uma certeza, né? Você tem políticos como em Angola, eu acho, né? Alguns países da África falando, olha, se libertem dos seus dólares, eles não vão valer nada no futuro, entregue tudo para mim, porque eles querem isso. A mesma coisa está acontecendo em vários países, a mesma coisa está acontecendo na Rússia. Então você está percebendo um movimento muito forte dessa desdolarização, só que ao mesmo tempo você está tentando forçar uma coisa que é a espinha dorsal e ninguém chegou a criar uma ferramenta que realmente possa fazer essa substituição de uma forma convincente ou aceitável universalmente como hoje é o euro-dólar. Então é muito interessante a gente ver essa dinâmica de como acontece hoje toda a dívida do mundo, países que tentam desdolarizar, mas ao mesmo tempo precisam pagar em dólares, então você precisa, mas não precisa ao mesmo tempo. Percebe como tem uma dicotomia, né? Uma coisa que não tem nexo, mas vai ser interessante ver o comportamento disso, que afinal de contas o que vale é o que a empresa que exportou vai fazer, mesmo que ela transacione em yuan, o que ela vai fazer depois? Ela vai guardar isso na conta corrente dela? Então o brasileiro que exportou vai guardar o yuan ou ele vai querer converter isso para uma coisa mais líquida depois, certo? Porque ele vai querer fazer negócios não somente com a China, mas com outros países. E qual que é a segurança de tudo isso? Então a gente vai vendo nesses capítulos, até porque um presidente da República ele fica por 4 anos e chega um momento em que troca. E aí? Vai mudar de novo a moeda? Porque mudou o político? E se acontecer algum tipo de golpe, a economia mundial inteira agora vai basear na geopolítica? E não é bem assim. O euro-dólar ele transcende qualquer tipo de relacionamento geopolítico, porque o que manda mesmo realmente é o dinheiro.